Vamos ouvir a mensagem que liberta, amados irmãos, conforme está registrado, mas eu vou apresentar minha família, pastor Giovanni. Porque dizem, que é importante sempre falar. Nós nos alegramos muito de estar aqui com os irmãos. Quando disse para a Ana que estaríamos aqui, ela fez muita questão de estar aqui conosco. Ana, minha esposa, e nossos filhos, o Mateus é o primogênito, e a Ana Luísa, são bonitos como a mãe, né? Graças a Deus. E para mim é muito bom estar aqui com os irmãos. Eu quero convidá-los a ouvirem este evangelho que realmente liberta, que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, mas que foi escrito por Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26 ao verso 34. Lucas, capítulo 8, versos 26 até o versículo 34. Os irmãos acompanhem, por gentileza, a leitura que farei. A cura do endemoniado Gerazeno. Está escrito assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi lida e é uma palavra especial para todos nós, porque são letras sagradas, inspiradas, inerrantes, as quais nos alimentam, as quais podemos ouvir com clareza a Tua voz. E por isso quero suplicar ao Senhor, quero suplicar que o Espírito de Deus venha iluminar cada mente, cada ouvinte nessa noite, para que veja nessa mensagem, encontre nessa mensagem a pessoa de Cristo. Que meus irmãos sejam levados a Te ouvir nessa noite, Senhor, pelas palavras que aqui foram lidas, para que o Teu nome seja engrandecido, seja exaltado, e ao mesmo tempo nossa fé seja revigorada, fortalecida, para a glória do Teu nome. Ajude-nos, ó Deus, a entender essa palavra, em nome e para a glória de Cristo. Amém. O texto que nós acabamos de ler, amados irmãos, não trata
especificamente de trazer à tona um homem possesso. O personagem principal aqui da passagem não é um homem possesso, mas é o Senhor Jesus Cristo. A sua soberania, a sua divindade, a sua autoridade, não somente sobre os céus, os ventos, o mar, mas também quanto aos espíritos imundos. O texto aqui revela mais um momento do ministério itinerante do Senhor Jesus. De um mar agitado, ele vai se deparar com um homem descontrolado. Porque diz o texto e o seu contexto que depois de uma difícil tempestade, Jesus ele chega a uma terra gentílica, a terra dos Gerazenos. E ao descer daquele barco, ele está em um local meio deserto, íngreme, diante de um cemitério que era criado naquela parte daquele lago. E deste local sombrio, um homem fora de si, descontrolado, possesso por demônios, sai dali nu, ferido, cheirando mal, para ir diretamente ao Senhor Jesus. E aqui chamo a atenção dos amados, porque este homem certamente estava em uma situação desumana. Talvez para a sociedade, para os conhecidos e até mesmo para os familiares, ele era uma causa perdida. Todos haviam desistido daquele homem. Mas diante desse cenário difícil, penoso, essa viagem não foi uma viagem acidental. Fica claro diante da leitura que essa viagem foi proposital. Jesus ele vai àquela terra gentílica depois de um dia de muito trabalho, de um exaustivo trabalho, depois de uma terrível tempestade, para salvar aquele homem possesso. E a passagem de hoje nós vamos aqui observar três realidades que são descritas, apresentadas para nós. A realidade de um demônio, a realidade de Satanás. Em segundo lugar, a realidade da sociedade humana. E, por fim, a realidade do Salvador. Eu os convido, então, a olhar com apreço, com atenção, o que a Escritura Sagrada nos transmite nessa noite. Em primeiro lugar, vemos aqui o domínio de Satanás sobre aquele homem. Porque dos versos 26 a 33, vocês podem perceber que Jesus e os seus discípulos tinham feito uma travessia naquele lago, conhecido lago, por vezes nós falamos o mar da Galileia, mas um lago, onde frequentemente houve e ainda há ali algumas tempestades, em razão do posicionamento geográfico daquele lago. E na passagem anterior, vocês podem ver que Jesus prova ser o Senhor, prova ser o Criador, o soberano sobre toda a criação, ao acalmar, ao trazer paz àquele momento de tempestades. Aqueles discípulos, impressionados, declararam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? E em seguida, Jesus, então, ele chega do outro lado, à terra dos Gerazenos, e ao desembarcarem daquele barco, diante de um lugar de túmulos lavrados nos paredões, o versículo 26 e 27 registra para nós
que veio ao encontro de Jesus. Veja só, um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Era uma situação deprimente a este homem. Ele perdera tudo, literalmente tudo, a começar o seu lar. Ele não sabia mais o que era um lar. A comunhão com seus familiares, a convivência com seus amigos. Ele também perdeu a decência, meus irmãos, porque o texto diz que ele andava nu. E por um ambiente não muito agradável, um cemitério. Certamente, este homem fora de si. Ele vivia como um animal feroz, gritando, ruivando, ameaçando pessoas e autoflagelando a si mesmo. Que situação, né? O que Satanás faz à vida de um homem? E este homem, possesso de demônios, quando notou que uma embarcação chegara ali próximo, desceu rapidamente, provavelmente, para atacar aqueles que saíram daquele barco. Mas só que quando ele chegou próximo e desceu rapidamente, fica claro que havia alguém naquele grupo que era muito maior do que aqueles demônios. Porque o versículo 28 diz que ele, diante de Cristo, ele se prostrou, exclamou, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Irmãos, o fato de este homem endemoniado ter se prostrado diante de Cristo, não podemos aqui considerar como um ato de adoração, mas um ato de reverência, de respeito e até mesmo de medo. Veja que este homem endemoniado, ele sabia quem estava diante dele, ele sabia quem era Jesus Cristo. Ele sabia que aquele Cristo, aquele homem, era o Filho do Deus Altíssimo, que até mesmo poderia, com seu poder, atormentá-lo e mandá-lo para o abismo. Irmãos, isso é revelador, e isso nos ensina muito, porque os demônios aqui revelam claramente a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua alta autoridade sobre todas as coisas. Vejam que eles oram, eles creem, inclusive nas penalidades eternas. Eles possuem até mesmo uma fé muito mais ortodoxa do que muitos crentes em nossas igrejas. Mas foi neste momento, irmãos, que Jesus, tendo compaixão deste homem possesso, dera sua ordem àqueles demônios. Os versos 29 a 30, você pode perceber, porque Jesus havia ordenado, veja só, dos versos 29 a 30, ao espírito imundo que saíste do homem, por muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo, preso em cadeias e correntes, despedaçava-se tudo e era impelido pelo demônio para ir ao deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. É muito interessante que os outros evangelistas registram acerca dessa passagem. Mateus, o evangelista, por exemplo, ele diz que não era apenas um homem endemoniado, eram 2 homens endemoniados. Mas Marcos e agora Lucas registram que eram apenas um endemoniado, um homem endemoniado. Estaria a Bíblia em contradição? Claro que não, irmãos. É muito provável que Lucas e Marcos aqui registram aquele homem endemoniado, apesar de serem 2, aquele que foi quem pronunciou, aquele a quem tomou a frente diante de Cristo.
embora havendo mais um endemoniado. E por isso, Lucas e Marcos dão a atenção a um homem endemoniado, quando eram 2 homens endemoniados. E isso não coloca em xeque a passagem. E não é um motivo para se afirmar que a Bíblia entra em contradição. Mas vejam, amados, que este homem, conforme a Escritura revela, ele estava possesso por uma legião de demônios. Olha que profunda miséria aquele homem se encontrava. É interessante porque uma legião, a expressão legião de demônios, se referia a uma legião romana, que era um regimento que continha aproximadamente 6.000 soldados romanos. Irmãos, a legião romana era a máquina mais poderosa de guerra naquele contexto. Era um exército poderosíssimo de invasão, cruel e de destruição dos romanos. Então percebam que havia dentro deste homem um poder descomunal. Tamanho era o estado deste homem. E o mais terrível que observamos também é que este homem ele foi levado pelos espíritos malignos a uma vida de impureza, a uma vida de lugar impuro, ao cemitério. Provavelmente ele vivia e dormia nos túmulos, tendo contato com restos mortais, sem roupa, sem dignidade. Isso se aplica para todos na noite de hoje, ensinando, irmãos, que o estado do homem sem Cristo é um estado de ser influenciado por Satanás. Nós olhamos hoje em nosso mundo, não só no Brasil, mas percebemos como Satanás ele está atuando, influenciando sociedades, culturas, pessoas a viverem uma vida ainda mais distante de Deus. Na verdade, inimigas da palavra de Deus. Percebam que existem filosofias ou sistemas que estão sendo plantados, até mesmo em nosso Brasil, que vão diretamente contra a palavra de Deus, os valores de Deus. Por trás desses movimentos, não se enganem, está ali Satanás. Satanás está trabalhando para implantar, para influenciar as suas intenções, aquilo que ele quer. Então, um homem sem Deus, um homem longe de Cristo, ele acaba sendo cabresto de Satanás. Ele acaba vivendo pela influência dos demônios. Pode ser que alguém aqui me ouvindo nessa noite diga e pense, pastor, eu não concordo, porque como pode uma pessoa que não tem Cristo, mas ele não vive nesse estado tão deplorável como este homem aqui relatado nas Escrituras? Pode ser que não vive em um cemitério, gritando aí como louco, mas uma coisa é certa: este homem sem Cristo, ele é um discípulo do diabo, ele é filho das trevas. Ele está perdido, ele está cego, ele está longe verdadeiramente de Deus. E por isso é influenciado por Satanás. Mas ainda o texto continua, amados irmãos, porque aqueles demônios, repetidas vezes, rogaram a Jesus que não os mandasse sair para o abismo. Versículo 31. E abismo aqui deve ser entendido como inferno. Eles temiam, percebam, que naquele momento, antes do tempo designado, Jesus pudesse lançá-los para lá. Olha, irmãos, eles rogaram a Jesus, oraram para que entrassem naquela manada de porcos que pastavam ali, que segundo Marcos,
essa manada continha aproximadamente 2.000 porcos. Com isso, a gente aqui aprende uma bela lição, irmãos. Vejam que a autoridade de Cristo, isso serve para muitos crentes nesta noite, que por vezes temem ao diabo, até criam um certo respeito pelos demônios e acabam esquecendo de olhar para quem é Cristo. Porque vejam aqui que sem essa permissão, os demônios não teriam sido capazes de concretizar o plano de entrar naqueles porcos. Isso significa que tudo, meus irmãos, não parcialmente, tudo, até mesmo o reino dos demônios, está totalmente sob o controle deste Cristo, que é alvo da nossa adoração, que é o autor da nossa fé, que é o nosso Salvador. Então, por favor, olhem mais para Cristo, confiem mais em Cristo, vangloriem por servir a este Cristo que até a natureza e os próprios demônios tremem e submetem. Mas há uma segunda realidade também descrita aqui no texto. Não só a realidade de Satanás escravizando um homem, mas também a realidade da sociedade. A sociedade não é capaz de lidar com os problemas causados por Satanás e pelo pecado. Porque dos versos 34 e 31, afirmam assim, percebam a leitura. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. E todo o povo, perceba, da circunvizinhança dos Gerazenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Vejam, irmãos, os homens que estavam apacentando naquele momento os porcos presenciaram todo este cenário, todo o acontecimento. E como foi o encontro de Jesus com o endemoniado. Havia ali testemunhas que assistiram aquilo de camarote. E vejam que, de acordo com o texto sagrado, aqueles porqueiros afirmaram que foi Jesus que permitiu que os demônios entrassem nos porcos e, em seguida, caíssem nos despenhadeiros. É interessante porque aqui fica muito evidente que aqueles homens, os porqueiros, queriam que os proprietários e todas as demais pessoas da cidade soubessem que a culpa para aquele prejuízo com os porcos se deu em razão da ação de Jesus e não do endemoniado. Lucas descreve aqui no versículo 35, vocês podem observar, que as pessoas então se moveram até aquele local onde tudo havia sucedido. Então, o que as pessoas ali, ao chegarem, presenciaram, irmãos? Eles viram Jesus, mas observem aqui cuidadosamente um outro detalhe. Eles viram aquele homem até então endemoniado, agora não correndo mais nu, mas agora bem vestido, equilibrado, assentado, calmo aos pés de Jesus. Houve aqui uma transformação, houve aqui um milagre na vida daquele homem endemoniado. E isso me vem à mente o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde ele ali declara com muita alegria, dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que me parece foi o que ocorrera agora.
Este homem, após o seu encontro com Cristo, após ser libertado por Cristo dessa legião de demônios, ele é uma nova pessoa, ele tem um novo coração, ele tem uma nova vida que foi dada a ele por Cristo Jesus. Então, surge aqui uma pergunta muito apropriada. Por que os gerazenos, diante do que foi ali realizado, pediram a Jesus para se retirar dali? Porque o texto diz que eles chegaram, tomaram conhecimento, viram que o endemoniado estava diferente, em paz, uma nova pessoa, e estes homens, essa gente, pediu que Jesus fosse embora dali, se retirasse dali. Por qual razão, irmãos? Porque só pensavam em bens materiais. Porque eles eram egoístas. Notem que nem sequer aqueles moradores dessa região demonstram interesse pela restauração daquele possesso, que certamente era muito famoso naquela região, era muito temido naquela região. Lembram que este homem foi levado ao cemitério, uma escória literalmente da sociedade, abandonado por todos. Mas diante do tamanho milagre, essa população não se importa o que estava diante de seus olhos, mas eles se importam com o prejuízo dos seus investimentos. Eles amavam, meus irmãos, mais os porcos do que a obra que foi realizada por Deus ali diante dos seus olhos. Os porcos valiam mais para aquela gente do que a transformação daquele homem até então possesso. Qual deveria ter sido a atitude daquele povo, gente? Eu acredito que eles podiam ter levado pessoas enfermas a Jesus, pedindo para que Jesus curasse os seus enfermos, né? Eles poderiam ter convencido a Jesus a ficar mais tempo ali naquela vila. Senhor, fique conosco, nos fale acerca do Pai eterno, nos fale acerca dessa palavra de salvação. Senhor, nos instrua, por favor. Mas não agiram assim, meus irmãos. Apesar da grande obra realizada por Cristo, os gerazenos, eles pediram a Jesus que os deixasse. Em outras palavras, vá embora, nós não queremos você aqui. Irmãos, isso é um reflexo do que é a sociedade mundial hoje em nosso país. Isso nos ensina que a sociedade, diante do problema do pecado, diante do mal que há no nosso mundo, diante da ação demoníaca atuando em nosso mundo, o que a sociedade pode fazer é meramente algo paliativo. A psicologia humana não pode fazer nada para os homens e sua alma. A ONU, muito menos, pode fazer alguma coisa para mudar e transformar homens. O que a sociedade, por vezes, faz em sua conveniência é pegar esses problemas, tipo este homem, isolá-lo, lançá-lo num presídio, num desprezo. É muito mais fácil. Até porque a sociedade ela continua sendo incapaz de lidar com problemas causados por Satanás e o pecado do homem. Irmãos, isso é um desafio a todos aqui essa noite. Não há nenhum movimento sobre essa terra, não há nenhuma filosofia ou ciência humana capaz de pegar um homem tão endemoniado, tão castigado,
e trazer uma nova vida, como Cristo trouxe a este homem. É por isso que Paulo, escrevendo em uma das suas cartas aos Coríntios, ele disse assim: porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para transformar o pecador. É por isso que nós, crentes, temos a missão de sair por aí pregando este Evangelho do Senhor Jesus, que não é a nossa palavra, é a palavra de Deus, porque vidas são remidas, vidas são transformadas em novas pessoas, para a glória do Senhor. Psicologia não faz isso, a ciência não faz isso, medicamentos não fazem isso, mas Cristo, o seu Evangelho, faz isso. E nós estamos vendo aqui claramente nas Escrituras, a sociedade é incapaz de lidar com o que Satanás faz e que o pecado fez na humanidade. Mas há uma terceira e última realidade aqui, finalmente, no texto, irmãos. Como eu disse, 3 realidades descritas. A primeira foi Satanás. A segunda realidade foi a sociedade incapaz. E agora, o Salvador. Agora sim, Jesus, ele é o único que pode subjugar os demônios e os problemas causados pelo pecado. Porque os versos 38 e 39 estão registrados assim: o homem de que tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: vai para a tua casa, volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Lembra que eu disse no início que quando aquela embarcação parou naquela margem do lago, este homem endemoniado veio ferozmente a Jesus, mas de repente alguém mais poderoso estava ali diante de Satanás. Meus irmãos, quando Cristo ele chega, os demônios de fato eles tremem, se curvam, e algo extraordinário, mais extraordinário acontece: vidas são libertas. É interessante aqui ressaltar que muitos estudiosos, alguns comentaristas, posso aqui mencionar Carson, até o Hernandes em seu comentário também, eles defendem uma projeção de que foram os demônios que causaram a tempestade com a intenção de impedir Jesus de aproximar daquele homem endemoniado. Eles cogitam, especulam isso, mas uma evidência aqui na Escritura. Porque eles dizem ainda mais que as palavras que Jesus empregou para repreender o vento e o mar são as mesmas na língua grega usadas por Jesus para repreender os espíritos malignos que estavam naquele homem. Mas o fato é, irmãos, que agora aquele homem que estava perdido, ele fora encontrado por Cristo. Ele é uma nova criatura e a mudança é muito visível em seu comportamento. Veja como a conversão é uma evidência que ocorre em todos os homens quando tem um encontro com Cristo. Esse negócio de conversão, que não há mudança de comportamento, não é conversão, é convencimento. Porque aqui vemos um homem transformado, que vivia perturbado, possesso, correndo de dia e noite, sem descanso, de repente, quieto, sereno, assentado aos pés do Senhor Jesus. O melhor lugar que ele poderia se aquietar, se assentar, foi aos pés do Senhor Jesus. Veja que algo acontece agora na vida deste homem. Ele não quer outra coisa para si a não ser estar com Jesus. Porque diz o verso 38 que ele queria seguir a Jesus. Mas Jesus, então, orienta
a voltar para sua casa para dizer aos seus o que Deus havia feito por ele. Irmãos, eu entendo este homem. Diante do que Cristo fez na vida dele, ele queria agora estar ali ao lado do seu Salvador. Esse é o sentimento que todo crente tem que ter no seu coração. Tudo na sua vida é Jesus, é Jesus, é Jesus, é igreja, as outras coisas vêm depois. E algo ardia no coração deste novo convertido. Está aos pés do seu Salvador. Mas Jesus encarrega a ele uma missão muito nobre, muito especial, meus irmãos. Jesus quer que ele seja um missionário dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Você observa aí que este homem, antes, certamente, fora um problema, fora um mensageiro da morte para a sua família. Mas imagine você agora, este homem voltando para o seu lar, com roupa, sereno, equilibrado, bem de mente, e falando de Cristo. Que testemunho poderosíssimo acerca do que Jesus fez na sua vida. De fato, irmãos, este homem foi um dos primeiros missionários que Cristo deixou ali na terra dos Gerazenos, testemunhando do poder de Deus, testemunhando que é sim possível para um homem, para uma mulher, uma nova vida aos pés de Cristo. Eu quero aqui, irmãos, concluir deixando aqui uma aplicação para a nossa vida. Até uma aplicação muito necessária para os nossos dias. Eu tenho observado muitos crentes em nossas igrejas, até na igreja onde eu estou pastor, muita gente aflita, preocupada com o futuro do nosso Brasil. Eu me refiro à insegurança política, a uma instabilidade econômica, em razão dessa mudança de governo que trouxe uma certa ansiedade a muita gente, somente a população brasileira. Eu não estou aqui para defender partidos, por favor, não é isso. Mas o que eu tenho observado, a leitura que eu tenho feito, somente onde estou pastor, é que as pessoas estão preocupadas, muito preocupadas, com os 4 próximos anos deste governo que foi eleito em nosso Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que, apesar de as pessoas estarem aspirando por soluções políticas para o nosso Brasil, tais pessoas não falam nada do Rei soberano que transforma corações. Digo isso, irmãos, porque corações transformados transformariam uma nação inteira. Corações transformados fariam a diferença em nosso Brasil, em nosso mundo. Vejam que olhamos, projetamos o nosso viver como cidadãos brasileiros, mas como crentes, por vezes esquecemos que somos cidadãos dos céus. A nossa pátria, ela é uma pátria lá do alto. E eu tenho pedido a Deus, orado pelos meus irmãos ali da Igreja Jardim Vitória, e que talvez isso venha servir também para os senhores e senhoras aqui dessa igreja. Eu tenho pedido a Deus para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesses próximos 4 anos, que vem aí pela frente, venha se levantar literalmente como sal e luz para o nosso mundo. Para que, enquanto pessoas, de tanta gente aí desesperada nestes próximos anos, com o que vai acontecer com a nação brasileira, a igreja possa se levantar como uma igreja corajosa e apontar para o Rei dos Reis. Irmãos, nós só vamos influenciar a nação brasileira, a sociedade brasileira, com mudanças relevantes, quando nós pregarmos verdadeiramente o Evangelho que fala deste Rei que transforma vidas. Nós só vamos fazer a diferença neste mundo que nós estamos,
no país onde estamos, quando nós pregarmos sobre este rei cujos ventos e o mar obedecem, este rei dos reis, cujos demônios se curvam e se tremem diante dele. Este é o rei que nós devemos colocar a nossa esperança. Este é o rei que nós devemos anunciar a outras pessoas. Sabem por quê, meus irmãos? Porque este rei, a Bíblia vai dizer que ele é o Criador do mundo. Este rei é o Senhor do universo. Este rei é a luz do mundo. Este rei é o único caminho para o céu. Este rei é aquele que nasceu em uma manjedoura de uma forma humilde. Este rei é aquele que viveu de uma forma simples, mas sem pecar, porque é realmente Deus. Este rei é aquele que se deu voluntariamente a uma morte terrível, covarde numa cruz, para expiar os pecados da sua igreja. Mas este é o rei que ao terceiro dia, num domingo, levantou vivo e de forma soberana daquele túmulo. Este é o rei que subiu aos céus e prometeu: vai voltar. Este rei é o Senhor Jesus Cristo, que essa noite nos convida, nos exorta a correr para os seus pés. Assim como este ex-endemoniado se assentar ali, na mais serena paz e na certeza de que estava perdido, mas fora encontrado um dia por Cristo. Meu irmão, meu desejo nessa noite é que diante dos cenários que estarão diante de nós, amanhã, depois ou nos próximos 4 anos, você nunca se esqueça quem é Jesus, mas que você tenha uma fé realmente verdadeira, não uma fé como os demônios aqui apresentaram ter, uma fé intelectual, uma fé gnóstica. Os demônios não são ateus, não são gnósticos, como muitos por aí. Eles demonstraram ter uma fé real, intelectual, claro, e até mesmo emocional, porque temeram ao ver Jesus, mas não uma fé verdadeira. Que vocês coloquem e apresentem para esse mundão afora aí, quem é o Jesus da sua fé, quem é o Jesus da sua vida, para que as pessoas possam, lá na sua casa, o seu primeiro campo missionário, olhar e dizer: opa, tem algo diferente em sua vida. O que aconteceu? Me conte. Fala deste evangelho, porque transforma o mais terrível morto e o homem duro em um servo, em uma nova criatura do Senhor Jesus. Vamos orar?